Bom, meu nome é Dimas Oliveira Júnior, tenho 64 anos. Como é que eu poderia me classificar? Mestre? Fazedor de cultura? Eu sei que eu faço aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito, aquilo que desde criança eu sempre desejei fazer. Ou seja, preservar a história, preservar a memória do nosso país, da nossa região, do nosso estado. Ou seja, é tudo de uma forma tão brilhante e, infelizmente, eu desde cedo pude ter um choque que foi de descobrir o quanto o Brasil ele padece de uma doença praticamente incurável, que é a falta de memória, a falta de valorização, aquela valorização a quem fez, a quem realmente começou a desbravar, né, essa selva, né, terrível que a gente se depara quando nós queremos fazer cultura, quando nós queremos fazer arte. Eu comecei como todo jovem, aos 14, 15 anos, fazendo teatro. E isso naquela época que você falar para o seu pai, eu vou fazer teatro, você era visto como algo anormal, né? A primeira providência do meu pai foi me ameaçar que me colocaria num seminário para eu tirar essas bobagens da cabeça. Mas não deu certo, né? Essas ameaças e eu estou desde os 14, 15 anos fazendo arte. No teatro, eu tive uma grande oportunidade de fazer grandes peças. Comecei no teatro infantil, fiz o Gato de Botas, o Museu da Emília, que inspirado numa peça que o Monteiro Lobato escreveu. E depois disso, aí já fui passando, mesclando, né? As artes cênicas, eu registrava tudo isso em Super 8, né? Que na época não era tão fácil como hoje. E eu via que quantos e quantos amiguinhos naquela época queriam fazer a mesma coisa que eu fazia. E não tinham às vezes coragem. E eu incentivava, eu acho que eu nasci muito anarquista e eu queria que todos pudessem ter direito a fazer aquilo que gostavam, aquilo que amavam. Bem poucos seguiram a carreira. Eu posso dizer que eu não parei, que eu comecei com um foco, uma determinação e venho caminhando até os dias de hoje, mesmo com todas as dificuldades que a vida nos apresenta, com que as barreiras que aparecem, mas nós temos que pegar e lutar o suficiente para transpor tudo isso. O porquê do Vale do Paraíba, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Jacareí e São José dos Campos? Eu nasci na capital, nasci em São Paulo, mas vim para a cidade de Taubaté aos 10 anos de idade, quando meu pai foi transferido para cá. E aí foi uma maravilha encontrar uma cidade tão rica em cultura. Eu andava nessa cidade e eu ficava deslumbrado, né, de ver tanta coisa linda, ter esse contato, né, com a obra de Monteiro Lobato, que eu tinha conhecido poucos anos antes. E daí eu senti que aqui era meu lugar. Aqui era o meu lugar de poder fazer algo que fosse especial, algo que fosse perdurar. E essa nossa intenção, né? Quando nós temos um ideal, é fazer alguma coisa com que aquilo possa ir para a frente, não cair no esquecimento e fazer com que mais e mais pessoas participem desse momento, desse movimento que você acaba criando. E daí eu fui, né? Aí eu comecei em jornal, sempre entrevistando pessoas, conhecendo mestres, né, da cultura popular, e aquilo foi me apaixonando de tal forma
que eu pensei, não quero outra coisa na minha vida a não ser isso. Mas ao mesmo tempo em que eu me apaixonei pela cultura popular, pela memória regional, eu também pensei, isso não pode morrer. Então foi aonde eu comecei a trabalhar para que isso não morresse. E levando para os coleguinhas, né, para os jovens, que eles pudessem sentir a mesma sensação, a mesma emoção que eu estava sentindo. Então isso foi decisivo para que eu me tornasse uma pessoa dedicada a fazer cultura. Então eu acredito que é curioso que hoje meus ex-alunos, alunos, pessoas que passaram pela minha vida, carinhosamente, respeitosamente me chamam de mestre. Mas eu me considero muito mais um fazedor de cultura, porque eu nunca medi esforços para fazer a cultura, para deixar essa cultura viva, pulsante, para todos que pudessem estar tendo a oportunidade de conhecer. Então, isso foi fundamental na minha vida, é até hoje, é o meu oxigênio. Quando eu vi essa premiação pela Lei Paulo Gustavo, eu pensei, será que eu entro? Será que eu não entro? Aí refleti muito e falei para mim mesmo, eu sou um homem que há praticamente 50 anos não faço outra coisa na vida, a não ser cultura, a não ser transmitir conhecimento, a não ser ensinar a preservar a história da cidade, a história de personagens e levando para toda uma geração. Então eu pensei, vou entrar, quem sabe eles possam analisar esse projeto, né, de um velhinho que ainda é um sonhador, né, com 64 anos, caminhando para 65, ainda eu tenho a mesma disposição, os mesmos sonhos daquele menino de 15 anos que um dia pensou em fazer arte. E aí, esse sonho vem aí caminhando, né, por quase 50 anos e pretendo fazer muito mais. Eu realizei muitas exposições, eu sempre gostei muito de exposições para levar ao público, né, a história de pessoas, de personalidades, de fatos. Então, eu fiz exposições já na década de 90, como os pioneiros das letras no Vale do Paraíba, na Caixa Econômica Federal de Taubaté. Fiz Mulheres de Taubaté, que se tornou um marco na minha vida, a contar a história das mulheres taubatianas através do seu pioneirismo, da sua sensibilidade, levar isso para o jovem, para que ele pudesse conhecer e que ele pudesse identificar que se uma menina com 14 anos tinha um sonho de voar, como foi a aviadora Joana Martins Castilho, a popular Joaninha, por que que ela conseguiu e ele não conseguiria? Então levar isso como incentivo, né, para ele e que ele lutasse como ela lutou contra barreiras, contra convenções e ele pegar e ter esse mesmo futuro de fazer da sua vida uma realidade com o sonho dele. Fiz o Mulheres de Taubaté, que foram uma sequência de exposições no museu da cidade de Taubaté, no shopping da cidade de Taubaté. Foi feito um livro na década de 90. Esse livro foi reeditado 2 vezes. Então eu estou na terceira edição do Mulheres de Taubaté, Pioneirismo e Sensibilidade, um livro sobre velhos talentos para novos talentos. Então é como eu costumo classificar, velhos talentos para novos talentos. E aí também fui aumentando, né, esse tipo de trabalho, com exposições A Mulher Taubatiana no Rádio Brasileiro. Foi uma sequência aí de exposições.
os anos dourados do rádio brasileiro, pela Faculdade Metodista de São Bernardo do Campo, mas sempre priorizando a minha região, sempre fazendo com que a minha região tivesse destaque em tudo aquilo que eu estivesse fazendo, né? No momento eu estou inclusive fiz uma adaptação da obra de Monteiro Lobato, tirando tudo aquilo que já estava fora de época, aquilo que tinha aquele ranço, né, de uma série de coisas que hoje não tem nem cabimento mais estar, né? E tenho trabalhado muito com os jovens sobre isso e todos estão curtindo muito essas mudanças, essas adaptações nas personagens, como Tia Anastácia, como Dona Benta, como na própria Narizinho, na Emília, no Visconde, e assim mostrando que renovando a obra de Monteiro Lobato para as novas gerações. E o efeito tem sido maravilhoso. Tivemos uma pré-estreia no shopping de Taubaté, no Via Vale, onde o shopping falou que nunca tiveram um público tão grande como no dia da nossa apresentação no Via Vale Garden Shopping Taubaté. Então tudo isso é maravilhoso. Eu também me dediquei muito à memória da pianista, maestrina, acordeonista, grande musicista Madalena Guizar, a qual é o nome do meu ponto de cultura, que é o Ponto de Cultura Madalena Guizar, onde eu promovo oficinas gratuitas para os jovens, para que eles possam compreender a história, para que eles possam entender e fazer, claro, daquilo, desse conhecimento todo, uma fonte que possa alimentá-los no futuro. Porque sem o conhecimento, o que você espera da vida? Eu sempre digo, o jovem, ele precisa apenas ter uma oportunidade para conhecer. A partir do momento que ele conhece e da maneira que é levado para ele a história, a tradição, a cultura popular, ele se apaixona. E ele passa a ser um defensor dessa cultura e ele começa a passar para os coleguinhas. Então é muito importante, a minha ânsia de trabalhar com os jovens sempre foi muito grande para que eles pudessem levar dessa maneira e entender, né, a importância de ter conhecimento. O Ponto de Cultura Madalena Guizar ajuda muito nisso. Então nós temos, mesmo sem ter nenhum tipo de apoio público, nós não temos nenhum tipo de apoio, nós fazemos com garra, determinação, vontade e de produzir arte, de fazer cultura, de levar esse conhecimento para as pessoas. Geralmente o poder público ele está interessado muitas vezes em outros assuntos que possam trazer uma visibilidade maior. E infelizmente nós vemos que a cultura não é o que eles esperam em termos de visibilidade política. Então, nós temos que continuar a nossa luta, a nossa determinação é que nos leva a prosseguir. E é isso que nós queremos continuar. Eu não sei, eu acredito ser merecedor dessa premiação pelo fato de uma dedicação de quase 50 anos, de fazer cultura o tempo todo, de estar presente em todos os movimentos culturais, levando a memória, a história de uma cidade como Taubaté para todas as outras cidades do Vale do Paraíba e para a própria capital também. Tive também uma grande experiência teatral, fui pioneiro em fazer um espetáculo sobre a cantora Elis Regina, no que foi o espetáculo musical Agora Eu Sou Uma Estrela, a vida de Elis Regina, em 1995 e ficou em cartaz até 1996, né? Excursionou por todo o estado de São Paulo, um público maravilhoso. Ficamos no Teatro da Praça, em São Paulo, e outros
faculdades que nos apresentamos, tudo, e tivemos a indicação de melhor musical e melhor texto em 1996 pela APTESP. Então é uma coisa que nos orgulha muito. Além disso, também tivemos o espetáculo Gente Brasileira. Gente Brasileira, que foi um espetáculo direcionado à APAE do Vale do Paraíba, né? Aqui em Taubaté. Um espetáculo retratando personagens como Monteiro Lobato, Emília, Marquês de Rabicó, Carme Miranda. Um espetáculo assim que realmente é um espetáculo cultural, trazendo esses personagens todos para as crianças da APAE. Teve também, além dos Balangandãs, onde eu tive o prazer de dirigir o grande ator, dramaturgo Ronaldo Ciambrone, onde nós ficamos em cartaz no Teatro Arthur Azevedo, em São Paulo, no Teatro da Praça, em São Paulo, no Teatro Itália. Então foi um trabalho muito grande, né, que nós tivemos e maravilhoso também. Olha, além de, né, de estarmos agora também promovendo e trabalhando numa montagem aqui no Vale do Paraíba, aqui começando por Taubaté, de um espetáculo contando a história do rock, falando da Celi Campelo. Celi Campelo, a grande cantora, né, que é do qual eu estou lançando um livro este ano, né, Celi Campelo, Muito Além de um Banho de Lua, em parceria com o Gonçalo Júnior, da editora Noir, e logo, logo aí chegando para que também a obra da Celi Campelo fique preservada, né? E a importância dela na música brasileira como uma precursora, né? Que fez uma linha divisória e que mostrou que a juventude tinha voz. Então, salve Celi Campelo. Então, olha, foi tanta coisa e é tanta coisa que eu fico pensando. Tanta batalha, tanta luta, eu não quero que ela morra. Então, eu quero que o jovem tenha que dar continuidade a isso, para que essa memória não morra, para que Taubaté continue sempre valorizando seus grandes artistas. Sempre tive um público muito bom para todos os trabalhos. No numa maneira de você resgatar a própria artista Georgina de Albuquerque, né, a grande pintora, o qual eu levo para as crianças, quem foi Georgina, sempre fazendo cenas e incluindo ela, né, o trabalho da grande Georgina de Albuquerque em tudo que a gente faz. E prosseguindo aí com essa luta de fazer cultura, fazer arte em Taubaté e levar para o Vale do Paraíba, né? Nas cidades de Caçapava, Pindamonhangaba, Jacareí, São José dos Campos. Estamos aí lutando. Então eu espero poder que as pessoas possam avaliar tudo que eu mandei e que elas possam entender que eu sou apenas um fazedor de cultura que sonha. E sonho que a nossa memória, a nossa cultura, a nossa arte e a nossa tradição seja preservada para as futuras gerações. Teria que ser uma obrigação de muitas mais pessoas. Mas eu estou nessa luta e enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, eu e o Ponto de Cultura Madalena Guizar estaremos aí, fazendo cultura, levando para os jovens, levando para a periferia, levando para todas as classes, porque a cultura é para todas as classes. E é isso. Espero que vocês avaliem, que vocês apreciem, e é um trabalho que eu faço que é aquilo, é amor. Amor ao meu país, amor à minha região e amor à minha cultura. Muito obrigado.